Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou responsável por trazer uma mensagem bíblica para você a respeito de como um líder de aventureiros deve agir diante dessa situação de pandemia. Mas antes de nós irmos para a mensagem bíblica, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar. Querido e amado Jesus, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, nós iremos ter um contato mais íntimo com o Senhor e vamos buscar através da Tua Palavra algumas formas de como agirmos e atuarmos diante dessa situação que temos vivido. Que Teu Santo Espírito nos conduza, que o Senhor nos dê a direção e nos ajude a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Nós fazemos esta oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, eu vejo que um dos livros que nos ajuda muito e pode nos dar um norte de como podemos agir diante dessa situação da pandemia, de como trabalhar com os aventureiros, de como agir como um bom líder também, é o livro de Atos. Nós vemos tantas coisas que o Espírito Santo fez através daqueles homens e mulheres, dos cristãos da era primitiva, que eles pregavam e eles sempre encontravam algum meio e alguma forma de anunciar o Evangelho. Na verdade, Deus os capacitava a fazer isso. Então, através desse livro, nós vamos tirar 2 pontos e também vamos tirar um outro ponto que pode nos ajudar muito, que também foi Paulo que escreveu. Então, lá no livro de Atos, abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, no versículo 31. É um verso bem conhecido, mas ele traz uma orientação bem profunda para a gente, que diz o seguinte: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que importante. A gente pensa em fazer muitas coisas. Às vezes a gente tem muitas ideias e pensa em muitas possibilidades do que a gente pode fazer para agir e atuar diante dessa situação. Mas eu creio, e eu creio muito, porque nós temos exemplo bíblico de que tudo deve começar pela oração. Se você quer ser um bom líder, quer ser um líder que é usado por Deus nesse ministério, você deve começar orando. Veja o que os discípulos fizeram. Eles passaram tanto tempo intimamente ligados com Cristo, tão próximos de Cristo, e mesmo assim eles reconheceram que eles precisavam orar para fazerem a obra que Jesus deixou para eles. Então, o que eles fizeram em primeiro lugar foi orar. O que você, como líder de aventureiros, deve fazer diante da situação que temos vivido é orar. Você deve colocar a oração como sua prioridade. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto encontra-se ainda aqui em Atos, só que em Atos capítulo 17, o versículo 23. Vou ler aqui, acompanhe a leitura também. Diz o seguinte: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja, esse capítulo aqui ele vem falando, nesse trecho específico na verdade, de quando Paulo esteve com o povo ateniense. Ele viu que a idolatria era muito grande e isso incomodou muito ele. Então ele começou a anunciar sobre Jesus, anunciar a palavra, falar sobre Deus. Só que veja que interessante a forma como Paulo fez isso. Ele viu que tinha um altar que dizia ao Deus desconhecido. Então ele falou para os atenienses: olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o mesmo Deus que eu anuncio. O que eu quero extrair daqui é justamente a criatividade que Paulo teve, a forma como ele pensou e agiu ali naquele momento e aproveitou as oportunidades, o que tinha à disposição dele para trabalhar, para anunciar o Evangelho. Então, esse é um ponto, ou melhor, o segundo ponto que eu trago para você como líder de aventureiros. Veja as coisas ao seu redor. Olhe ao seu redor e veja o que você pode fazer para trabalhar e atuar com maior intensidade, da forma como você vê que é a vontade de Deus que você atue, que você trabalhe. Então você começa com a oração e depois você parte para a ação, para que você faça algo realmente agradável a Deus e que também vai ajudar os seus aventureiros a se aproximarem de Deus. Use da criatividade. E quem melhor para te conceder a criatividade do que o Espírito Santo? Se ele usou o povo lá na era primitiva, os cristãos primitivos, para poderem anunciar o Evangelho e de formas diversas, por que ele não pode usar você também?
Então, busque o Senhor e peça criatividade a Ele. Mas não para por aí. Tem mais um ponto, é o terceiro e último ponto que eu gostaria de analisar com você, e ele é extremamente importante, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E lá diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Veja, além de você orar, além de você buscar criatividade, algo que é extremamente importante no seu ministério, no seu trabalho como um líder de aventureiros, é pregar a palavra. Você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer vários projetos, eventos, programas para os seus aventureiros via Zoom, via, não sei, vários métodos. Mas se você não usa da palavra também, se você não apresenta a palavra para esses meninos, para essas meninas, para essas crianças, você está falhando na sua obra como líder, no seu trabalho como líder. Então, prega a palavra. E aí o texto até fala, insta, quer dentro de tempo, fora de tempo. Então, você deve aproveitar essas oportunidades. Você não deve negligenciar o trabalho com a palavra de Deus, a apresentação da palavra de Deus para os aventureiros. Um bom líder, recapitulando, lembre-se, você deve começar com a oração. Você deve buscar a orientação de Deus para ser criativo diante dessa situação. E, não menos importante, não esqueça nunca de usar da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus para os seus aventureiros. Mas para que você pregue a palavra para os seus aventureiros, você também precisa ter intimidade com Deus através da palavra. Seja um exemplo para suas crianças, mas acima de tudo, seja um exemplo porque Deus, Jesus, está trabalhando em você e te chama a ser um exemplo. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer para você. Dedique-se a esta obra, a este ministério, com todo o seu coração, mas faça aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que você vê e entende que o Espírito Santo está conduzindo para que seja feito, não coisas da vontade humana, mas coisas da vontade divina. Vamos orar? Querido e amado Jesus, nós vimos aqui, através dessa mensagem, que, acima de tudo, nós devemos ter intimidade com o Senhor. Nós vimos que nós devemos começar pela oração. Nós não podemos fazer nada sem antes consultar ao Senhor. Até podemos, Pai, na verdade, mas isso tende ao fracasso, porque se não é o Senhor o edificador, então a casa não está feita, não está sendo construída da maneira como te agrada. Mas, Pai, por favor, nos ajude a sermos líderes de oração. Nos ajude, Pai, a usarmos da criatividade que o Senhor nos concede e que pode nos conceder através do seu Santo Espírito, e que a gente não negligencie, Pai, o estudo da Tua Palavra. Que nós tenhamos intimidade com a Tua Palavra para também levarmos às nossas crianças, aos nossos aventureiros, essa mensagem. Colocamos-nos nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos todas essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração.